Como fazer acontecer uma casa. Como fazer acontecer uma casa, do misticismo à matemática, sem perder a magia. Já lhe sucedeu de repente lembrar-se de alguém que já não vê há muito tempo e, por coincidência, tocar o telefone e ser essa pessoa? E você pergunta a si mesmo: epá, magia? Transmissão de pensamento? Durante os meus anos de trabalho no imobiliário, já por diversas vezes me dei conta de que determinado imóvel não atraía praticamente contactos nenhuns durante largas semanas. E de repente, numa terça à tarde, das 3 às 4, recebia 2 ou 3 contactos de pessoas muito interessadas, a perguntar se o imóvel ainda estava disponível e a dizerem-me que o queriam comprar. E eu pensava: uau, o que é que se passou aqui? Este tipo de fenómenos, ou percepções, podem ser facilmente empacotados num conceito que poderemos designar como misticismo. Os nuestros hermanos aqui ao lado têm uma expressão popular, certamente conhecida de todos. No creo em brujas, pero que las hay. Eu não acredito em bruxas, mas que as há, há. Esta expressão, que as pessoas tendem a assumir como humorística, reflete bem a relação que as pessoas têm com aquilo que lhe acontece e que parece fugir às leis da física. As pessoas são em geral bastante místicas, quer o assumam ou não. Estou perfeitamente convencido de que ainda está por nascer alguém que esteja isento de misticismo, de crenças para além da física ou sem qualquer registro de superstição. O problema com a abordagem mística é que nós estamos demasiado agarrados àquilo que a física determina. O que leva a que eu considero útil criarmos aqui uma ponte entre os fenómenos mais difíceis de explicar e a realidade palpável, baseada naquilo que conseguimos explicar cientificamente. O meu propósito é que chegue ao fim deste texto com pelo menos 2 ou 3 ferramentas de pensar que lhe permitam tomar controle do processo de fazer acontecer uma casa na sua vida. Como ir do pensamento à criação de uma casa? Esse é o desafio deste texto. Para isso, terei de encontrar modelos mentais que o leitor não rejeite logo à partida com o carimbo de místico e, de preferência, sem ficar com a ideia de que o autor deste artigo se passou da cabeça. Estabeleçamos um cenário para não andarmos a divagar. Imaginemos que o leitor não tem dinheiro poupado, mas ainda assim tem o firme propósito de adquirir uma casa. O que fazer? Ferramenta de pensar número 1. O mapa para o destino. Certamente já ouviu um místico dizer que para obtermos aquilo que queremos, temos de começar por visualizar essa coisa vividamente, de modo a fazê-la manifestar-se nas nossas vidas. Ora, como é que podemos desmistificar isto? Vamos recorrer a uma analogia. Imaginemos que queremos criar um website. Naturalmente, começamos por ter uma ideia na nossa própria cabeça. Então, recorremos a um truque muito eficaz e muito corrente. Fazemos um esboço em folhas de papel. Quanto mais elaborado é o esboço, mais fácil se torna depois fazer o site. Por que é assim? Porque quando desenhamos aquilo que queremos, colocamos no nosso universo, o universo físico, aquilo que apenas existia na nossa mente. Olhando agora para aquele objeto, a folha de papel com um desenho, fica mais claro se a ideia faz sentido, se fica bem e se é funcional. Quando um construtor automóvel cria um novo carro, a primeira coisa que faz, depois de criar um modelo no computador, é criar um modelo desse futuro carro em argila. Esse carro em argila é um modelo que representa o ponto de chegada de um caminho que começa com um pensamento do administrador da empresa. Vamos criar um novo carro. O princípio é simples. Se soubermos para onde vamos, torna-se mais fácil lá chegar. O que é que há de místico nisto? Nada. A prática de criar uma representação que podemos ver com os olhos é muito útil para podermos ter a certeza se realmente é aquilo que queremos criar. Estabelecermos o que queremos criar, de forma vívida, remove incerteza e aumenta drasticamente o foco, tornando o processo criativo um percurso de A a B, sem grandes desvios. O que é que há de místico nisto? É preciso acreditar no além para usar esta ferramenta mental? Não, claro que não. Ferramenta número 2. Grão a grão. Quando queremos criar algo grande que exige recursos de que não dispomos no tempo presente, temos de usar recursos futuros. Há um dito popular, provavelmente originário de África, que é assim: como é que você come um elefante? Um pedacinho de cada vez.
Esta expressão é uma metáfora muito conhecida que demonstra como é que uma pessoa pode fazer algo muito maior do que ela própria. O truque é usar o tempo a seu favor, o que implica a ação contínua, de forma focada e assertiva. A ideia é esta: fazer fluir para um depósito um recurso criado por nós ao longo de um período de tempo. Exemplifiquemos. Para dar entrada na compra de uma casa de 50 mil euros. No tempo presente, temos zero. O que fazer? Neste exemplo, o depósito seria uma conta bancária e o recurso seria dinheiro. Não quero amassar muito o leitor com números. Sou consciente de que as pessoas têm alguma aversão a números. Mas convido-o a seguir este raciocínio para eu lhe transmitir o poder desta forma de pensar. Se, por exemplo, fôssemos capazes de poupar 300 euros por mês, necessitaríamos de 166 meses, ou seja, 14 anos, para juntar 50 mil euros, o que seria um pouco avassalador. Então é aqui que entra a magia, que pode acelerar este processo. O espírito de jogo. Ferramenta número 3. Espírito de jogo. O ser humano é juvenil por natureza, no melhor sentido da palavra. Quero eu dizer que gosta de brincar, de jogar e de ganhar. O humano cresce e torna-se adulto, mas mantém o seu gosto pela competição, pelo jogo e pela vitória. É por isso que gosta de futebol, de corridas de carros e de ficar em primeiro lugar nas vendas do seu departamento. É curioso que os ingleses não têm uma palavra para brincar, e outra para jogar, e outra para tocar instrumentos. Para eles, a palavra é apenas uma: play. O que eu acho que isso causa é uma maior ligação entre os conceitos de jogar e de brincar e até de operar instrumentos, com enormes benefícios para eles. Para nós portugueses, infelizmente, a palavra brincar tende a reservar-se para as crianças, ou para quando os adultos não estão a sério. Brincadeira é praticamente o contrário de seriedade. Nós portugueses fizemos desaparecer por via da linguagem, na nossa condição de adultos, a alegria da brincadeira, o que nos confunde e nos cria dificuldades em compreender que um adulto necessita de ver a vida com mais jovialidade e, por consequência, mais vitalidade. Voltemos ao nosso exemplo da compra da casa. 12 anos para juntar o valor de sinal é demasiado, dirá o Heitor, com muita razão. Entrando no espírito de jogo, a pergunta que deve fazer é esta: como posso antecipar isso? Um objetivo. Então será que temos aqui um jogo? Sim, temos. Assim sendo, como podemos jogar esse jogo? Vejamos. Se apenas conseguimos poupar 300 euros em cada mês, como é que podemos subir este valor? Podemos rever os nossos gastos e eliminar aqueles que não são essenciais. Se temos Netflix, Amazon Prime e Disney Plus, por que é que não eliminamos 2 deles em cada mês? Podemos subscrever o Netflix no mês e ver só o que ali há e no mês seguinte passar à Amazon Prime e assim sucessivamente. Estas plataformas estão sempre a disponibilizar títulos novos, o que permite ir acumulando novidades para poder ver no mês em que as subscrever. Só com esta jogada pouparia por ano uns 300 euros, ou seja, 25 euros por mês. Em vez de 300 euros poupados, passaríamos a 325 euros em cada mês. Fiz as contas por si. Para juntar 50 mil euros, passaria a levar 13 anos em vez de 14. Apenas uma estratégia e boom, menos um ano. Ainda no campo da poupança. Imaginemos que vai ao restaurante com a família todas as sextas-feiras, gastando 50 euros de cada vez. Por que não criar uma sexta-feira especial em casa, fazendo uma refeição especial com produtos do supermercado por apenas 25 euros? Pouparia mais 25 euros em cada mês, passando a poupança total para 350 euros por mês e reduzindo o prazo para 12 anos. 2 jogadas, 2 anos poupados. Mas você ainda acha que é pouco e eu dou-lhe razão. Jogadas de redução de custos não são as únicas táticas ao seu dispor. Podemos também ganhar dinheiro extra. No fim da tarde, o leitor chega à casa e até teria umas 3 horas nas quais poderia fazer qualquer coisa. Você sempre gostou de matemática? Isto é um exemplo. E lembra-se que poderia explorar essa sua vertente para o ajudar no seu jogo de poupança. A sua decisão torna-se imediata. Dá explicações. No primeiro ano, consegue uma média de 2 horas por dia, 5 dias por semana, a 20 euros por hora, durante 10 meses num ano.
Fazendo as contas, são cerca de 600 euros por mês a mais, o que, depois de impostos, passam a 450 euros. Somando aos 350 euros, passa a poupar 800 euros em cada mês. E com esta jogada, reduzimos o tempo de juntar 50 mil euros para 5 anos. Não se perca muito com a credibilidade destes números. Foque-se no conceito. Damos o exemplo de dar explicações, tal como poderíamos falar de fazer entregas na Uber Eats ou outra atividade qualquer do mesmo género. O que importa é que há imensas oportunidades ao alcance de qualquer um, dependendo da circunstância individual. Se for bom a dar explicações, os seus alunos irão falar com outros, o que lhe permite subir o seu valor horário para os novos alunos para 25 euros por hora. Como ainda dispõe do sábado, pode tomar a decisão corajosa de o empregar totalmente em explicações. Com esta jogada, pode passar de uma média de 2 horas por dia, 5 dias da semana, para 3 horas por dia, mais 5 horas no sábado. Em vez de 600 euros, passaria para 1.500 euros, o que, depois de impostos, passaria a 1.100 euros, por exemplo. Somando os 1.100 euros ganhos aos 350 euros provenientes de redução de custos, já estaríamos a poupar 1.450 euros. Tudo em direção aos 50 mil euros, reduzindo para menos de 3 anos o tempo para juntar os 50 mil euros para dar entrada na compra de uma casa. Ferramenta de pensar número 4. O sonho é seu. Adapte-o. Por que é que tem de ter 50 mil euros para comprar uma casa? Alguém lhe deu esse valor e você acreditou? Bem, 50 mil euros corresponde a 20% de 250 mil euros. Ter 20% seria sensato, uma vez que isso facilitaria o processo bancário. Mas porquê 250 mil euros? Se calhar pode encontrar uma outra a um valor mais baixo? Se falar com vários bancos, poderá encontrar algum que não exija tanto em capitais próprios. Imagine que, depois de falar com determinado banco, chega à conclusão que seria suficiente ter capitais próprios na ordem de 10%, mais o valor dos impostos e despesas. Se em vez de 50 mil euros fosse apenas necessário ter 30 mil euros, por exemplo, o seu sonho poderia realizar-se ainda mais rapidamente. O sonho é seu, adapte-o. O ponto de destino também depende de si, altere-o, se lhe for conveniente. O caminho para lá chegar também está sob o seu arbítrio. Escolha outro, se isso facilitar a sua vida. Ferramenta de pensar número 5. O jogo aguça o engenho. A palavra jogo, como já referi, está infelizmente contaminada no nosso léxico. Habitualmente ligamos esta palavra a conceitos negativos ou constrangedores, como vício, engano, desonestidade, manipulação, etc. É uma pena, devo dizer, mas este texto que está a ler serve também para reabilitarmos esta palavra, não havendo outra melhor na nossa língua. O ditado popular diz que a necessidade aguça o engenho. Mas eu quero aperfeiçoar este ditado, contando que na mente do leitor a palavra jogo significa algo mais parecido com alegria de ultrapassar barreiras, de criar e de melhorar. O jogo aguça o engenho. A palavra necessidade, mais uma, está demasiado conotada com desgraça. Os mais necessitados, em necessidade, famílias com necessidade, etc. Este conceito é, acredite, o mais importante e poderoso que estou a escrever aqui. É o jogo, e não a necessidade, que aguça o engenho. Este é um aperfeiçoamento muito subtil, mas com um impacto determinante na sua senda de criar uma casa na sua vida. Se pensar que é a necessidade que aguça o engenho, que o ajuda a ser mais expedito e a encontrar soluções, e se a palavra necessidade tiver um registro negativo na sua mente, naturalmente, o leitor irá afastar subconscientemente de qualquer circunstância na qual possa aguçar o engenho. Mas, se incorporar na sua mente o conceito positivo de jogo, uma atividade alegre, estimulante, competitiva e energética, então o aguço do engenho, a capacidade de desenrascanço, usando um termo mais informal, passa a ser algo que você não tem qualquer receio de perseguir. Engenho é a capacidade de fazer acontecer, de ultrapassar barreiras, de conseguir resultados. Engenho é a sua arma suprema para ultrapassar qualquer barreira financeira, para obter os resultados positivos com as suas estratégias e táticas,
e para, consequentemente, conseguir fazer acontecer uma casa na sua vida. Para melhorar a sua capacidade de fazer tudo isto, aguçar o seu engenho, jogue. Assuma a sua posição de jogador num jogo estimulante chamado Comprar uma Casa a Partir do Zero. E jogue. Faça-o com convicção e chegará lá com relativa facilidade. Conclusão. A verdadeira magia. Lembre-se de como começamos, com aquela sensação de magia quando as coisas simplesmente acontecem. Acredito que agora perceba que essa magia não é aleatória. Ela é construída. Quando desenha o mapa do que quer, ferramenta 1, aceita que é um processo passo a passo, ferramenta 2. Encara o desafio com a alegria de um jogo, ferramenta 3. Ajusta o sonho à sua medida, ferramenta 4. E usa esse espírito lúdico para aguçar o engenho, ferramenta 5. O leitor deixa de estar à espera de um milagre. Você torna-se um milagre. A casa ou qualquer outro sonho deixa de ser uma miragem distante e passa a ser a inevitável consequência de quem aprendeu a jogar o jogo da vida. Agora, a bola está do seu lado. Bom jogo.